Cruzeiro perdeu para o Flamengo lá no Maracanã e está eliminado aí da Libertadores 2026, num jogo que foi ali, de certa maneira, bem mais fácil do que parecia para o Flamengo. Foi uma classificação tranquila, mas o Cruzeiro poderia ali colocar ali mais alguma resistência, poderia dificultar essa partida. Vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo no vídeo de hoje. Antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, foi um jogo que tinha uma certa expectativa, era um confronto ali de brasileiros nas oitavas de final da Libertadores e de dois times que têm ali uma certa proximidade, no sentido de nível de investimento, né, do tanto de jogador bom que tem esses dois times, né? O Flamengo tem o melhor elenco aí das Américas, isso com certeza, né? Disputa ali com o Palmeiras cabeça a cabeça, mas o investimento do Cruzeiro não é um investimento muito abaixo do Flamengo. Fica ali parecido também, né? O Cruzeiro trouxe grandes nomes, né? Como, por exemplo, o Gerson aí, que veio a peso de ouro ali para o Cruzeiro, né? Tem lá o Matheus Pereira, né, que é apontado por muitos aí como o principal jogador aí do futebol brasileiro, né, o cara mais cerebral aí, o camisa 10 aí. Muita gente pediu ele na Copa do Mundo. Então o Cruzeiro tem um time muito bom. E tem o técnico também, o Arthur Jorge, que é um bom técnico, né? A gente pensar aí na perspectiva dos treinadores que estão atuando aí no futebol brasileiro, ele é um grande nome, né? É um nome interessante. Bom, no jogo de ida ficou lá 1-1, um jogo onde o Flamengo. O Cruzeiro jogou bem melhor. Talvez ele poderia ter saído com a vitória lá no Mineirão, né? O Flamengo teve ali algumas chances no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro equilibrou e o jogo ficou 1-1. Então a expectativa é de que fosse um grande jogo lá no Maracanã. Mas na minha visão de jogo, assim, o Flamengo deu uma amassada no Cruzeiro, né? Passou com uma certa facilidade. Bom, eu vou colocar aqui na tela a escalação com que eles jogaram, né? E foi uma escalação meio que espelhada, né, tanto do Cruzeiro quanto do Flamengo, né? Jogaram basicamente da mesma forma, né? Tipo um 4-2-3-1. Eu vou começar aqui falando do Flamengo, depois eu falo rapidamente do Cruzeiro. O Flamengo jogou lá com Rossi, Royal, Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas fazendo a linha de defesa, depois Pulgar e Jorginho, né, de volante, e ali meio que um trio meio campo, meio que os pontas funcionando como atacante, né, que é o Plata, o Arrascaeta e o Lino, e lá funcionando de pivô o Pedro. Então meio que nessa formação a gente via que tanto o Samuel Lino quanto o Plata, eles poderiam funcionar ali é, como atacantes. E aí essa formação, talvez na prática ali no ataque, ela se tornava um 4-3-3. Eu vou colocar aqui também na tela a escalação do Cruzeiro e depois a gente volta para discutir um pouco mais aí esse time do Flamengo, né? O Cruzeiro jogou lá com o Otávio, o William Furtado, se eu não me engano aqui o nome dele, né? O Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus e o Rojas na linha de defesa. Depois o Gerson e o Romero no volante ali. E adiantado ali no meio campo Wesley, Matheus Pereira e Arroio. E lá fazendo o pivô lá o Caio Jorge. Então mais ou menos uma formação bem parecida com essa formação ali do Flamengo. Durante a partida ali a gente teve alguns momentos, principalmente no gol de empate ali, acho que foi o lance mais marcante, que teve ali uma jogada, uma tabela ali, né, entre o Gerson e o Matheus Pereira, né, talvez ali os caras mais cerebrais ali desse meio campo do Cruzeiro, mas o Caio Jorge, por exemplo, ficou devendo, ficou bem sumido na partida. O Arroio também, que fez um gol lá no jogo de ida, nessa partida não apareceu, né? Então não fez uma grande partida. Então a gente voltando aqui para comentar sobre o Flamengo, né? O Pedro jogando ali na frente, ele funcionou muito bem, né? Então meio que jogava ali de costa para a defesa, né? Ele deu uma assistência, né? Uma assistência ali para o Arrascaeta finalizar, né? Uma jogada ali de meio que de futebol de salão, mas assim, uma visão de jogo muito interessante do Pedro, né, que já de primeira já deixou ali pro Arrascaeta, que abriu o placar, fez 1-0. Então, o Flamengo teve muitas chances ali no primeiro tempo, né? Então, foi um jogo que 1-0 ficou barato pro Cruzeiro. A estratégia que parecia que o Arthur Jorge estava trabalhando era de segurar aquele resultado, de segurar o 0-0, né? Ou mesmo 1-0 pro Flamengo ali
o Cruzeiro fazer 1-1 e cozinhar essa partida para levar para os pênaltis, né? A impressão que eu tive, pelo menos assistindo, foi essa, né? Que o Cruzeiro estava satisfeito ali com o 0-0, com depois com 1-0 satisfeito e tentar levar essa partida para os pênaltis. Não encarou o Flamengo de igual para igual, como fez, por exemplo, lá no segundo tempo, lá no Mineirão, né? Onde o Cruzeiro fez ali uma grande partida. E aí virou o primeiro tempo 1-0 Flamengo, né, com o Flamengo com muito mais volume de jogo, mas logo no comecinho do segundo tempo o Cruzeiro foi para cima, criou essa jogada ali com o Gerson e o Matheus Pereira, e o Romero fez 1-1, né, empatando o jogo. Então a partir dali, o Cruzeiro meio que recuou de novo, né, meio que não criou mais muitas oportunidades ali. E o Flamengo foi para cima depois com assistência do Pedro de novo. O Samuel Lino fez um golaço, fez 2-1 e ali o Cruzeiro já não teve mais chance nenhuma, né? Eu vou colocar aqui também as estatísticas para a gente dar uma discutida. A gente pegar aí a posse de bola, o Flamengo teve 52 contra 48. Não foi muita discrepância, né? Mas o Flamengo teve mais volume, né? E aí a gente pegar o total de chances, né? As grandes chances, né? Foram 4 do Flamengo contra 0 do Cruzeiro. E ali o total de chutes foi 24-14. E esses 14 chutes aí, eu posso falar aí que pelo menos mais de 10 desses chutes foram no segundo tempo, porque no primeiro tempo o Cruzeiro finalizou muito pouco, praticamente não finalizou. Em determinado momento ali da partida, eu estava vendo as estatísticas, estava tipo 13 chutes a 1 do Flamengo, né? Só dava Flamengo, né? Então, de forma geral, o que a gente pode analisar com isso, né? Eu critico muito aqui, tenho uma certa resistência, né? Contra os treinadores portugueses, acho que eles fazem sim um bom trabalho e hoje são as referências aí no futebol brasileiro. Se você pegar o Palmeiras, o Cruzeiro e o Flamengo aí, vamos considerar que esses são aí os principais times aí no atual momento, né? Claro que tem Fluminense, Atlético Mineiro aí chegando, Atlético Paranaense, mas pensando nos times que têm um investimento mais massivo, mais sólido ali na construção de elenco, né? Todos eles são comandados por treinadores portugueses, né? Eles são competentes, fazem um trabalho excelente, acho que o Arthur Jorge, o Leonardo Jardim, o próprio Abel Ferreira lá no Palmeiras também, que conseguiu a classificação lá no Paraguai, fazem um trabalho muito interessante, mas a forma deles jogarem destoa muito daquilo que é o futebol brasileiro, né? É uma forma de jogo mais defensiva que, às vezes, vamos dizer, limita muito essa característica nossa aí de futebol brasileiro. Então, eu acho que ficou devendo ali, o Cruzeiro poderia ter encarado mais ali o Flamengo, né? Muita gente falava assim, se encarasse tomaria mais, mas enfim, saiu de qualquer maneira, né? Então acho que o Cruzeiro poderia ter proposto mais jogo, ter partido mais para cima, ao invés de ficar ali naquela maneira mais defensiva, né? Bom, o Flamengo foi favorito, era o favorito, né? Confirmou ali o favoritismo e acredito que é um dos times aí que, né, com certeza, e se não der nenhuma zebra, tem chances aí de chegar à final da Libertadores aí mais uma vez e de fazer história. Bom, essas aí foram minhas impressões aí sobre essa partida. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião. Fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.